estamos finalizando o tempo da Quaresma dentro do ciclo pascal. O tempo da Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor. O tempo da Quaresma nos prepara para a celebração da Páscoa. O mais importante da Quaresma é a Páscoa. O protagonista é o Cristo que sobe a Jerusalém. Percorre o caminho da cruz e passa, através da morte, a nova vida que o Pai lhe dá por seu Espírito. Cada ano, a comunidade revive essa experiência pascal. A Semana Santa inclui o Tríduo Pascal. A Semana Santa inicia com a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. O Tríduo Pascal, da Paixão e Ressurreição do Senhor, começa com a missa da Ceia do Senhor e possui o seu centro na Vigília Pascal e encerra-se com as vésperas do Domingo da Ressurreição. É o ponto alto do ano litúrgico, porque celebra a morte e a ressurreição de Jesus, quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando renovou a vida. Estes dias marcam as etapas fundamentais de nossa fé e da nossa vocação no mundo, e todos os cristãos são chamados a viver os 3 dias santos como, por assim dizer, a matriz da sua vida pessoal e comunitária, como viveram os nossos irmãos judeus o êxodo do Egito. Estes 3 dias repropõem ao povo cristão os grandes eventos da salvação operados por Cristo e assim o projetam no horizonte de seu destino futuro e o fortalecem no seu compromisso de testemunha na história. No Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa: se eu, o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A tradição da missa celebrada ao anoitecer da Quinta-feira Santa pertenceu inicialmente às comunidades de Jerusalém. Elas se reuniam na capela erguida no lugar da crucifixão de Jesus, sobre o Monte Calvário, e não junto ao cenáculo, para celebrar essa Eucaristia. Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor. Silêncio, escuta, adoração. Jesus Cristo em seu mistério de rebaixamento e de exaltação. Jesus Cristo, sendo Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou tomando a forma de escravo. Tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se e obedeceu, indo até morrer na cruz. Deus, por isso, o elevou e lhe deu um nome. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse cântico apresenta o mistério pascal do Senhor em sua unidade, mistério de rebaixamento e de exaltação, ou dito de outra forma, mistério da morte, sepultura e ressurreição do Senhor. É o tríduo do crucificado, do sepultado e do ressuscitado. O tríduo sagrado durante o qual Cristo sofreu, repousou e ressuscitou. A celebração da sexta-feira inicia com a prostração do sacerdote, que significa tanto a humilhação do homem terreno como a tristeza e a dor da igreja. A leitura da paixão é realizada como no Domingo de Ramos, e após a homilia, somos convidados a um grande momento de oração silenciosa. Com a celebração da Paixão do Senhor, no dia em que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, a Igreja celebra o mistério da cruz gloriosa, daquele que, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa, e comemora o próprio nascimento do lado de Cristo que repousa na cruz. A Igreja nasce silenciosa, prostrada, ajoelhada em oração.
aberta a acolher e meditar a paixão do seu Senhor, intercedendo pela salvação do mundo inteiro e adorando a cruz. Na cruz, Jesus entrega a vida ao Pai, único jeito de tê-la de volta e libertar a humanidade da morte. A morte é uma condição humana, o que significa a apresentação e a adoração da cruz. A Igreja ergue diante dos fiéis o sinal do triunfo do Senhor, que havia dito: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. O Sábado Santo. Também nesse dia, a Igreja propõe o mistério pascal em sua totalidade, pelos hinos, salmos, antífonas, leituras e orações. Os salmos e os cânticos desse dia ajudam as comunidades a passar da morte e sepultura à vitória da ressurreição. A leitura de uma homilia do século IV, no grande Sábado Santo, apresenta a descida de Cristo à mansão dos mortos, pois ele, morrendo, destruiu a morte. Por isso a Igreja proclama sua fé na realidade da morte de Jesus Cristo, solidário com a pessoa humana em sua mais trágica experiência, a morte, e a resgata da morte, abrindo-lhe o caminho da esperança e da salvação. Acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. O sábado é um dia de recolhimento, de silêncio e de oração. Mesmo assim, não deve ser um dia vazio, mas de um silêncio meditativo e de grande vigília perante Jesus que está no sepulcro. Na Igreja, pode ser exposta para a veneração dos fiéis a imagem de Jesus crucificado ou a do Senhor morto, ou ainda a imagem de Nossa Senhora das Dores. Não se celebra a Eucaristia nem outros sacramentos, exceto o da penitência e da unção dos enfermos. A Vigília Pascal. A Liturgia da Luz. Na Vigília Pascal, o fogo novo simboliza Jesus ressuscitado, que saindo do sepulcro vence as trevas do mal e vai ao encontro de sua glória. O círio aceso significa Jesus com suas chagas e sua cruz gloriosa, no esplendor da ressurreição. O canto do exulte, ou proclamação da Páscoa, é um convite para que celebremos nesta noite santa o ponto culminante da história da salvação. A Vigília Pascal é o ponto mais alto do ano litúrgico. O domingo da Páscoa é o domingo dos domingos, é o domingo da ressurreição. Alegremo-nos, Jesus ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre a vida. Jesus é vida nova. Celebrando o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, a Igreja entra nas alegrias da ressurreição, celebrando nele a sua própria Páscoa, sua passagem da morte para a vida, e também a Páscoa de nossos povos, de condições de vida menos humanas para as condições mais humanas, como está no documento de Medellín. A partir de então, começamos o tempo pascal. Os 8 primeiros dias do tempo pascal formam a oitava da Páscoa e são celebrados como solenidade do Senhor. Os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes são celebrados com alegria, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, como um grande domingo. O domingo de Pentecostes encerra este tempo de 50 dias. Nas festas da Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi e Nossa Senhora das Dores, o missal romano prevê, para logo após a segunda leitura da missa, um hino chamado sequência.
Afinal, o que é uma sequência? A origem da sequência está ligada a um costume medieval de acrescentar a vogal final do Aleluia solene, antes da proclamação do Evangelho, uma série de notas que se desdobravam num longo vocalize chamado por muitos de júbilos do Aleluia, ou sequência. Essa jubilação aleluiática, com o passar do tempo, atingiu um grau de complexidade técnica tão elevado que somente profissionais do canto, solistas, coros, poderiam executá-la. Numa tentativa de favorecer a participação do povo, ao longo dos séculos foram introduzidos textos sobre os júbilos do Aleluia. Estes, aos poucos, foram ampliados e ajustados com um formato de extensos hinos chamados sequência. A sequência é um hino que se canta de forma lírica e expressiva, sobre determinado tema da devoção cristã. Esse gênero musical surgiu por volta do século IX. Sua popularidade foi tamanha que 2 séculos depois já havia um número aproximado de 5.000 sequências. Praticamente para cada festa ou outra circunstância existia uma sequência própria. O missal romano pós-Vaticano II manteve 4 sequências, porém 2 de uso obrigatório, a da Páscoa e a de Pentecostes. Papa Francisco já nos disse, para estarmos sempre mais profundamente inseridos no mistério de Cristo, morto e ressuscitado por nós, e pede que a Virgem Maria nos acompanhe neste itinerário espiritual. Disse o Papa: ela que seguiu Jesus na sua paixão, ela estava lá, olhava, sofria, esteve presente e unida a ele aos pés da cruz, mas não se envergonhava do filho. Uma mãe nunca se envergonha do filho. Estava lá e recebeu em seu coração de mãe a imensa alegria da ressurreição. Que ela nos obtenha a graça de estarmos interiormente envolvidos pelas celebrações, para que o nosso coração e a nossa vida sejam realmente transformados por elas.